Graça e paz para os irmãos. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor para os irmãos nessa noite. Nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. O tema da mensagem é Vencendo a Multidão. Antes de pregar, eu queria, como de praxe, cantar uma música para a honra e glória do Senhor, para quebrar o gelo, Vou pedir ao José que me ajude, ele conhece a música. Aleluia. E essa música, ela fala a respeito também da mensagem. Aleluia. Louvado seja Deus. Ó Senhor, que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações e que cadeias, ó Pai, do inferno venham ser quebrados agora em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a autoridade do Espírito Santo venha falar aos nossos corações, ó Pai. E aquelas pessoas que entraram aqui, Senhor, com suas vidas destruídas, sejam restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carrega a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carrega a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus 5, 21 a 43. É uma passagem bem conhecida,
que fala sobre a cura da filha de Jairo, e aquela mulher que estava com 12 anos com a hemorragia e foi curada. Eu quero que os irmãos, nesse momento, permitam que o Espírito Santo fale através da palavra. Amém? Amém, irmãos? Eu vou estar lendo na mesma versão que está ali. Eu vou pedir aos irmãos que acompanhem. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, quando ele estava à beira do mar. Então, chegando ali, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito, sob cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas: quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga disse: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou-lhe e disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem a ela algumas coisas para comer. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imagine a cena. Jairo, um homem respeitado na comunidade, vem até Jesus desesperado e com o coração partido. Sua filha, uma menina de 12 anos, está à beira da morte, e com o que deve ter sentido. Qual era o sentimento de Jairo? Angústia, medo, impotência. Mas ao ouvir falar de Jesus, os seus milagres, e a esperança se acendeu em seu coração. Ele sabia que se chegasse até Jesus, sua filha poderia ser curada. No entanto, havia um obstáculo: a multidão. Uma grande multidão seguia Jesus, ansiosa para ver seus milagres e receber suas bênçãos, claro. Para Jairo, parecia impossível alcançar o mestre em meio a tanta gente, mas em vez
de desistir, ele manteve a sua fé viva e persistiu em seguir em frente, empurrando o medo, as dúvidas para trás. É exatamente isso que a vida muitas das vezes nos apresenta. Multidões de problemas, adversidade, dúvidas, obstáculos que parecem intransponíveis, mas a história de Jairo nos ensina que quando enfrentamos nossos medos, ousamos acreditar no poder de Deus, podemos vencer a multidão. Eu abri um parênteses aqui hoje, eu estava pesquisando sobre o significado do medo na nossa vida. O que o medo causa na nossa vida. E eu fiz uma relação aqui. Está escrito assim: o medo diante da dificuldade pode ter várias consequências negativas. Veja só se isso não tem acontecido na nossa vida. Paralisia. O medo excessivo pode levar ao bloqueio emocional, mental, físico, tornando a pessoa incapaz de agir e lidar com as dificuldades de forma eficaz. Isso pode resultar em estagnação e falta de progresso. Insegurança. O medo causa insegurança. O medo constante pode corroer e a confiança de pessoas em suas próprias habilidades e capacidades. Ela pode passar a duvidar de si mesma e se sentir menos capaz de enfrentar e superar as dificuldades. Não é isso que acontece? Estresse e ansiedade. O medo pode desencadear altos níveis de estresse e ansiedade, prejudicando a saúde mental e física da pessoa. A preocupação constante com as dificuldades pode levar a problemas como insônia, irritabilidade e problemas de saúde relacionada ao estresse. Perda de oportunidade. O medo pode levar à aversão ao risco, fazendo com que as pessoas evitem novas oportunidades e experiências que possam ajudá-las a superar suas dificuldades. Isso pode limitar seu crescimento pessoal e profissional. Baixa estima. O medo pode afetar negativamente a autoestima da pessoa, fazendo-a sentir-se menos valiosa ou adequada. Isso pode levar à autodepreciação e à falta de confiança em si mesmo. Sexto, isolamento. O medo das dificuldades pode fazer com que as pessoas se afastem de outras pessoas e evite compartilhar suas preocupações e desafios. Isso pode levar ao isolamento social e emocional, o que pode piorar ainda mais a situação. Sétimo e último, falta de crescimento pessoal. Ao deixar o medo dominar, a pessoa pode estagnar em sua zona de conforto e evitar situações desafiadoras. Isso impede o crescimento pessoal e aprendizagem com experiências difíceis. Portanto, é importante reconhecer o medo diante das dificuldades. Irmãos, eu creio que naquele momento Jairo estava passando por uma tribulação terrível. E você pode observar que no percurso que Jairo recebeu a palavra de Jesus, naquele momento em que Jesus falou, eu vou à sua casa, tu pode observar que Jesus não falou, não direcionou ele mais nenhuma palavra. Imagine a agonia, a angústia daquele homem, sabendo que a sua filha estava padecendo, estava à beira da morte, e Jesus estava ali falando, parando, para um, para outro, dá atenção a um, dá atenção a outro, e o Jairo ali naquela angústia, misericórdia, o que vai ser, o que vai acontecer, e Jesus não estava dando nem atenção para ele. Quantas das vezes, irmãos, no meio do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, você tem olhado de um lado para o outro, você muitas das vezes está dentro do seu quarto, teu quarto parece que não tem uma saída, e muitas das vezes você fala como o salmista Davi, Senhor, leva os meus olhos para o monte, essa multidão de dificuldade, de onde me virá o socorro? Eu não vejo saída para essa situação, mas a palavra de Deus diz categoricamente que o seu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra, e Ele não está dormindo nessa noite, porque Ele conhece os seus problemas, e Deus sabe, Deus conhece todas as nossas necessidades, e Deus conhecia as fraquezas e a necessidade de Jairo, e a Bíblia diz que apareceu de repente uma mulher,
uma menina que já tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Eu fico imaginando que lá em casa são 3 meninas, 3 mulheres. Quando fica uma semana, é um vento, é uma prova tremenda, irmãos. Imagine ficar 12 anos. Entendeu? Por isso que o costume lá do povo judeu é quando a mulher estava no período menstrual, elas eram retiradas de casa e era colocada em algum canto, na casa de alguém, para que fosse tomada conta. Por quê, irmão? Só Jesus na causa, mas eu continuo amando minha esposa e minhas filhas. Aleluia. Irmãos, imagine, a mulher com 12 anos, ela deveria, né, irmão Sidney? Uma pessoa deveria estar super debilitada, sem força, sem vigor, anêmica. Mas a palavra de Deus diz que uma grande multidão sufocava Jesus. E aquela mulher, com a ousadia que ela tinha, com o resto de força, a Bíblia diz que ela rompeu as dificuldades, rompeu a barreira. E muitas das vezes existem dificuldades que surgem na sua vida, que você fala, isso eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir romper essa situação, eu não vou conseguir alcançar os meus alvos. Irmãos, eu vou te ser sincero, quantas das vezes, a minha esposa está aqui de testemunho, eu chegava para ela, Lília, eu vou passar para a EAD, eu não vou mais para a faculdade, eu saio 5h30 da tarde de casa, pego o engarrafamento na Presidente Vargas e chego no seminário 7 horas, todo dia. Quando tem jogo no Maracanã, só o sangue de Jesus, irmãos, chego lá no seminário, eu tenho que dobrar o joelho e pedir perdão, porque eu vou reclamando, vou chutando o pessoal, mandando para o inferno, entendeu? Que só Jesus na causa, não vou ser hipócrita, mas é verdade. Quantas das vezes eu cheguei e falei, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu subia aquela colina lá, eu chegava lá em cima, começava a orar, falando, Senhor, não sei o que eu estou fazendo aqui. E quando eu entrava na sala, que o professor começava a explicar a matéria, eu falando, Jesus, eu pensei que eu soubesse Bíblia, eu não sei nada. E aquilo começava, bater no meu coração. E daqui a pouco aquela aula se tornava um culto, e Deus falava poderosamente aos nossos corações. Muita edificação. E é assim que acontece, irmãos. Muitas das vezes você está passando por um problema dentro da sua casa, no meio da sua família, é uma pessoa viciada, é um marido que está desempregado, mas saiba que aquela mulher, da mesma maneira que aquela mulher rompeu a multidão, essa multidão que está diante de você vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Jairo não deixou que a multidão o detivesse. Ele se aproximou de Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou pela vida da sua filha em sua infinita compaixão. Jesus respondeu ao clamor daquele pai angustiado. Ele pediu para a casa de Jairo, mesmo cercada pela multidão, e lá, em meio às lágrimas e ao luto, ele tocou na menina enferma e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te digo, levanta-te. E imediatamente se levantou e andou. Irmãos, o ministério de Jesus, a palavra diz que o Senhor Jesus veio, ele se manifestou para desfazer, para destruir toda a obra de Satanás. Jesus não se manifestou, o reino de Deus não se manifestou na terra para destruir somente alguma parte, mas a palavra diz que o Senhor Jesus se manifestou através do seu reino para destruir toda a obra de Satanás, todo o domínio de Satanás, tudo aquilo que tem oprimido as nossas vidas, tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, por intermédio de Satanás. O poder de Deus é fulminante e destruidor. Aleluia. Eu quero dizer que Satanás, ele conhece tudo e todos que estão aqui. A Bíblia diz que Jesus, quando foi tentado, quando foi levado para o monte para ser tentado, Satanás, ele podia ter tentado o Senhor Jesus no primeiro dia, mas se você observar, Satanás, ele estava observando Jesus. E a Bíblia diz que quando Satanás percebeu que Jesus sentiu fome, Satanás tentou Jesus aonde? Na sua fraqueza. Irmãos, é muito sério isso.
Às vezes a gente está brincando, às vezes a gente não está levando as coisas com seriedade, mas o demônio, Satanás, não está brincando. Ele tem nos observado, ele tem olhado, tomado conta das nossas vidas mais do que aquela vizinha fuxiqueira que mora do seu lado. E no momento certo, como a serpente, ele vai botear você, ele vai te atacar. O reino de Deus se revela para poder derrotar 3 inimigos implacáveis do homem. O reino de Deus restaura um endemoniado indefeso, livrando-o do poder de Satanás. O reino de Deus restabelece uma mulher vida e normalidade, curando-a de uma hemorragia que a matava. O reino de Deus resgata uma menina da morte, apesar de predominantemente incredulidade ao seu redor. O diabo, vosso inimigo, anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Mas saiba que o leão da tribo de Judá, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que nos colocou como os seus filhos, ele está nessa noite falando contigo: não temas, não temas, porque eu sou contigo. E a palavra de Deus diz que no momento ali, em que Jairo estava já próximo de sua casa, os empregados de Jairo chegou até ele e disse: Jairo, não perturbe mais o mestre, deixa isso para lá, a sua filha já morreu. Irmãos, quantas das vezes você está projetando algo na sua vida, você tem um sonho, tem um propósito, tem algo no seu coração que você deseja muito, e quantas das vezes o inimigo se levanta e fala assim: isso não vai dar certo, não adianta não, porque isso aí não é para você, é aquele demônio que aparece diante de você do nada e começa a tirar a sua fé, tentar tirar a sua visão. Mas preste atenção, que você pode observar quando eu falei no começo, no início, Jesus não falou nada com Jairo no percurso, e Jesus percebia a aflição do coração de Jairo. Mas se você perceber, quando Jairo recebeu essa palavra, eu creio que naquele momento a fé dele foi abalada. E Jesus viu, e no mesmo instante que aquela palavra entrou no coração de Jairo, a Bíblia diz que Jesus gritou. Jesus não falou: ei Jairo, não temas, não. No original diz que Jesus gritou em alta voz: Jairo, não temas, não temas, a sua filha está curada. Não é assim com as nossas vidas? Quantas das vezes você está desfalecendo? Quantas das vezes, irmãos, você tenta de um lado para o outro, não consegue nada, e quando as coisas começam a fluir no seu coração, você é abatido desta forma. Mas aí, acontece muitas das vezes comigo, quando eu estou abatido espiritualmente, ou eu ouço uma música que restaura, que é igual um soco no meu peito, ou a palavra de Deus, o Espírito Santo me lembra uma palavra. Está escrito, Márcio, lembra, Márcio, lembra, está escrito. E hoje, o mesmo Jesus que exortou Jairo para não ter medo, ele exorta você nessa noite, diante de toda a dificuldade que você está passando, diante de toda a peleja que você está passando, ainda que o diabo se levante diante de você, a Bíblia diz que o Senhor vai alvorar a bandeira da vitória ao seu favor. Aleluia! Não temas, não temas. Essa história nos ensina uma lição essencial. Primeiro, não devemos desistir, mesmo quando enfrentamos circunstâncias desafiadoras. A fé genuína e perseverante move o coração de Deus. Em segundo lugar, não deixemos que a multidão de dúvida, medos, nos impeça de buscar a presença de Jesus. Ele está pronto a nos ouvir e responder às nossas súplicas.
Devemos ouvir a palavra de Deus e tomar atitude para que a semente não seja sufocada pelos espinhos. Quantas das vezes o Senhor fala ao seu coração, mas se você não tiver com o teu coração ligado no Senhor, como a palavra de Deus diz na parábola da semeadura, a palavra cai no teu coração, que é um terreno fértil, mas se estiver cheio de espinho, começa a sufocar o seu coração, e essa semente não consegue ser germinada. Todos devemos ser cheios do Espírito Santo, mas a palavra de Deus diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre você, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até o confim da terra. O Espírito Santo nos capacita com poder, e esta é a arma poderosa que Ele nos deu, para que pudéssemos vencer a batalha que está diante de nós. O Espírito Santo, irmãos, é o poder de Deus ativo nas nossas vidas. O Espírito Santo não estava sobre Jairo, o Espírito Santo não estava sobre aquela mulher, não estava, ainda não tinha sido, a promessa ainda não tinha vindo sobre a humanidade. E o que fazia elas, o que impulsionava aquelas pessoas a irem até Jesus? A fé natural. Hoje o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ele te impulsiona a ir à direção de Deus, buscando as suas forças, restaurando a sua vida. O dínamo, o poder de Deus, o Espírito Santo, a mola que prepulsora, a mola que impulsiona a sua vida é o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui em você, e se você der lugar, se você tiver aquela sensibilidade, você vai poder ouvir a voz do Espírito Santo. Oh, aleluia! A Bíblia diz, no livro de João 17, 21, há 2000 e poucos anos atrás, Jesus já estava intercedendo por cada um de vocês aqui. Diz assim: Jesus intercedeu por nós há 2000 anos atrás, dizendo: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um com o Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Espírito Santo, irmãos, está em nós. Jesus, há 2000 anos atrás, já orava por cada um de vocês, porque Ele é onisciente, onipresente. Deus não está debaixo do cronos, da cronologia humana. Deus é antemporal, Ele não está no nosso tempo. Deus é o Deus do universo todo-poderoso. Ele está em todos os lugares, está em todos os tempos. Aleluia. E por fim, precisamos lembrar que Jesus tem poder sobre a morte e as enfermidades, e Ele é o Deus que cura e restaura. Portanto, devemos confiar nele plenamente em todas as situações da vida. Se enfrentarmos doenças físicas, emocionais ou espirituais, Ele é o nosso médico e salvador. Meu irmão e minha irmã, diante das multidões de dificuldades que possam surgir em nossas vidas, lembre-se da história de Jairo, de como ele venceu a multidão para alcançar a cura de sua filha. Tenham fé, busquem Jesus em sinceridade, e Ele nos ouvirá. Aleluia. Porque possamos a partir de hoje enfrentar qualquer desafio com esperança e confiança, sabendo que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que Ele nos conceda força e fé para vencer as multidões na nossa vida e experimentar a plenitude de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu louvo ao Senhor nessa noite por essa mensagem, que essa palavra possa encontrar uma terra fértil para germinar em seu coração, em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé, vamos estar orando. Aleluia. Deus seja louvado. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede
pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, como os teus servos. Não somos nada, mas Tu és tudo, Tu és o alfa, o ômega, Tu és o princípio e o fim. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e a Tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? A Tua palavra também diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Quantos estão aqui no nosso meio, Senhor, que tem vivido uma vida de aflição, tem vivido uma vida de angústia, Senhor? Quantos estão aqui que colocam a sua cabeça no travesseiro para dormir, rola de um lado para o outro e não consegue? Quantos estão aqui, Senhor, que de madrugada, muitas das vezes, no ato de desespero, tem vontade de abrir a porta de casa e sair correndo para a rua, sem saber para onde ir? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o Deus que conhece o oculto e escondido de cada um que aqui está. Tu és o Deus que sabe das nossas necessidades. Ó Deus, em nome de Jesus, toda obra do inferno, Senhor, que tem se levantado contra os meus irmãos, em nome de Jesus, que seja quebrado agora toda a corrente, todo cativo, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que toda arma forjada contra o Teu povo não prevalecerá, porque o Senhor está conosco. E em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando os nossos parentes, ó Deus, neste momento, ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo paz dentro da nossa casa. Ó Deus, muitas das vezes a gente está aqui, Senhor, mas não temos vontade de entrar dentro da nossa casa, porque nossa casa tem sido um inferno, ó Deus. Mas nessa noite, pela autoridade do Espírito Santo, que o Senhor possa estar entrando neste lugar e destruindo toda a força do mal. Ó Deus, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de suicida seja repreendido em nome de Jesus. Muitas das vezes pensamos, ó Pai, que não vamos conseguir e que só podemos alcançar, aleluia, através, ó Deus, do Seu nome. Ó Senhor, nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, porque precisamos de Ti, e sem Ti nós não somos nada. Visita meus irmãos, cuide dos meus irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém.